Professora, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar os seus seminários com o tema de tsunami e eu vou começar a apresentar o trabalho explicando o que é o tsunami. O tsunami corresponde ao movimento, ao deslocamento das crostas oceânicas que empurram uma grande quantidade de massa de água para cima, formando grandes ondas, que são os tsunamis. E essas ondas têm estimativas de chegar até 30 metros de altura, numa velocidade constante de 1000 km por hora. Mas como que esses tsunamis são formados? Vários tsunamis são formados pelos terremotos continentais, como por exemplo foi o que aconteceu lá no Chile. Teve um grande abalo sísmico, um grande terremoto que causou uma tsunami. E essa tsunami foi lá e destruiu o Havaí, destruiu parte do Havaí. Então, por mais que seja uma distância enorme, a devastação também é enorme. E teve como resultado lá no Havaí, além de toda essa destruição, a morte de várias e várias pessoas. O tsunami, ele é formado por anomalias, como por exemplo, o terremoto, os abalos sísmicos, as erupções vulcânicas, o deslocamento das massas continentais, enfim, entre outras e outros motivos. E uma curiosidade deles, tipo uma característica muito presente, é que eles são muito difíceis de prever. Então a gente não sabe ao certo quando que vai acontecer um tsunami. Então é bem importante distribuir vários sensores pelos oceanos. E esses sensores vão lá, captam essas ondas que são transmitidas através do movimento da crosta oceânica, para assim nos informar para a gente poder evacuar uma área no qual os prejuízos financeiros são inevitáveis. Tipo, não tem como evitar, porque querendo ou não, o tsunami vai destruir muita coisa. E grande parte dos tsunamis ocorre no Oceano Pacífico. No entanto, nada impede que eles ocorram em qualquer lugar, em qualquer hora. Agora vamos ver algumas dicas de como sobreviver ou se prevenir a um tsunami. Para isso, peço que imaginem que está numa praia tomando um bronze e aproveitando o feriado. De repente, tudo fica silencioso e você sente um leve tremor. Então olha para o mar e percebe que a água está recuando para formar uma onda gigante e por isso não há barulho de ondas quebrando. Calma, não entre em pânico. Você precisa correr para se afastar o suficiente da praia. Uma distância segura seria de 3 quilômetros longe do mar. Corra em direção a um lugar alto, de preferência localizado a 30 metros acima do nível do mar. Fique longe de rios e córregos no percurso, pois eles podem transbordar em função do tsunami. Se estiver em casa, pegue seu pet, documentos e kit emergência e evacue da sua cidade conforme as recomendações das autoridades que estão sendo transmitidas pelo rádio. Antes de sair de casa, desligue as fontes de água e energia. Espere as autoridades dizer quando é seguro retornar ao seu lar, pois tsunamis costumam acontecer em várias ondas seguidas, uma maior que a outra. Caso não consiga fugir da onda gigante e for carregado por ela, não adianta nadar. Você precisa se apoiar em algum destroço que boie e esperar pela sorte, torcendo para sobreviver. Lembre-se de evitar ficar embaixo ou em cima de pontes e prédios, pois a pressão da água pode fragilizar suas estruturas e desmoroná-los. Siga as dicas e você sobreviverá. É raro a ocorrência dessa catástrofe no Brasil, mas é bom estarmos cientes das preocupações. Bom, após nós já termos aprendido sobre o que é o tsunami, como que ele se forma e como a gente deve reagir mediante a uma situação como essa, eu quero aqui contar um pouquinho sobre os principais tsunamis já registrados na nossa história. E para isso eu quero começar com o tsunami de Sumatra, lá da Indonésia. Ele aconteceu dia 26 de dezembro de 2004, teve uma magnitude de 9,1 e ele foi tão catastrófico que ele provocou 230 mil mortes. Ele se originou através de um terremoto que aconteceu a 30 quilômetros abaixo da superfície.
Ele teve 1.300 quilômetros de comprimento e as suas ondas eram enormes, de até 50 metros de altura. Algumas pessoas disseram que as suas ondas puderam ser vistas também nos Estados Unidos, no Reino Unido e também na Antártida. Esse tsunami foi um dos maiores tsunamis já vistos, se não o maior. Vale a pena a gente falar também do tsunami que aconteceu lá na costa leste do Japão em 11 de março de 2011. Ele foi um dos quartos maiores tsunamis já registrados. Ele tinha uma magnitude de tamanho 9 e provocou 18.000 mortes. As suas ondas tinham aproximadamente 10 metros e elas iam a 800 km por hora. Esse tsunami provocou a liberação de um vapor radioativo. Por conta desse vapor, aproximadamente 452.000 pessoas tiveram que ser levadas para um abrigo. Tudo isso, toda essa situação, por decorrência do tsunami, levou o país a alguns prejuízos financeiros de aproximadamente 235 milhões de dólares. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre outro tsunami que aconteceu também na Indonésia, que é o tsunami Krakatau. Ele aconteceu dia 27 de agosto de 1883. Ele teve uma magnitude de tamanho 8 e provocou 40.000 mortes. Ele se originou de um vulcão, de uma explosão vulcânica, e as suas ondas tinham aproximadamente 37 metros. A cidade Anger e Merak sumiram do mapa por decorrência desse tsunami. 2.000 dessas 40.000 mortes foram consideradas mortes provocadas pela erupção vulcânica e não pelo tsunami, mas foi muito catastrófico porque foi duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi algo muito terrível. Bom, e esse aqui foi só um pouquinho, foram apenas 3 dos maiores tsunamis que já aconteceu na nossa história de mundo. A pergunta é que não quer calar. É possível que o Brasil seja atingido por um tsunami? Bom, o Brasil, ele tá sob a placa tectônica sul-americana. Ao lado temos a placa de Nazca e a placa africana. E geralmente os tsunamis são ocasionados pela atividade das placas tectônicas. Porém, no nosso caso, no caso do nosso país, é quase que impossível que um tsunami, por consequência dos movimentos da placa, atinja o nosso país. Então podemos ficar sossegados quanto a isso, porque é muito improvável. Porém, como nem tudo são flores, às vezes é vulcão, temos o vulcão nas Ilhas Canárias, que está sob monitoramento, porque caso ele entre em erupção, é muito provável que parte da ilha se desmorone e vá para o mar. E isso pode ocasionar um tsunami que entre em contato com o Brasil. Não só em contato com o Brasil, como a América Central e o estado da Flórida. Mas, falando do Brasil, esse tsunami ele atingiria o litoral, principalmente o litoral norte-nordeste. E a distância entre o nosso país e esse vulcão é de 4.000 quilômetros. Porém, essa onda ela chegaria em 10 metros na entrada do Rio de Janeiro, 20 metros na Baía de Guanabara e 60 metros na Enseada de Botafogo. Então, uma onda de 60 metros é equivalente a um prédio de 20 andares. Ia fazer um estrago gigantesco. E a previsão de vítimas para esse possível tsunami é de 350.000 mortes. Então, assim, os estragos ocasionados pelo tsunami, além das mortes, também temos
Na questão da economia, né, que seria bastante afetada, e o estrago ambiental, né, porque o tsunami, ele não causa estrago só quando ele atinge, e sim quando ele volta também. É um movimento de vai e um movimento de volta. Os dois movimentos causam estrago. Só que a previsão para que isso ocorra é daqui a 10 mil anos. Então não vamos presenciar, né, ainda bem, mas tem uma pequena chance de acontecer.